A outra coisa que perguntaram aqui, ó. Por que que isso aqui de vez em quando tá grande e de repente fica pequenininho e ficam as escoras grandona aqui? Tá? Por quê? Porque isso aqui, galera, ele é medido como um percentual. Então, o tamanho dele, ele faz como se fosse uma ponderação disso aqui tudo, ó. Então, às vezes, quando isso aqui cresce demais, por uma questão de medida, né, de ponderação, ele tem que diminuir isso aqui, tá? Só para medir, mas continua o mesmo critério, tá? Na verdade, em número, ele é do mesmo tamanho, mas muda a escala. Muda a escala, exatamente. Nada como um engenheiro falando sobre matemática. Vamos lá. Olha agora o que aconteceu. Espera aí. Vamos ver se vai dar. Ainda não. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês viram aqui, ó, que isso aqui teve uma velocidade, agora o preço está negociando em outra velocidade? Vocês notaram isso? Olha só. Tá vendo isso aqui, ó? Olha lá, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Frequência de negócio. Parou. Tem ninguém grande agredindo ali? Tá acontecendo o quê? Trocando lote na posição. Trocando lote na posição. Tá? O mercado não sai do lugar. Ou ele anda mais devagar. Tá? Então isso não é fluxo. Fluxo tem que ter o quê? Continuidade, recorrência. Ele avança com continuidade. Tá? Vamos lá. Eu vou dar esse último exemplo aí, a gente para e vai para os exemplos diretos, tá? Vamos lá. Olha o ajuste aqui em cima, ó. Para ele vir negociar, ó. Pergunta para vocês. O ajuste vai ter gente vendendo ali em cima do ajuste? Vai ter gente comprando e vai ter gente vendendo, defendendo as posições, não vai? Então o ajuste é um ponto de muito interesse de negociação? É. Então vamos ver o que vai acontecer lá em cima dele. Ó. Presta atenção aí. Notaram o fluxo? Isso aí é fluxo, senhores. Pum, 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 pum. Um passo de cada vez, tá? Notem o fluxo. Olha o que acontece em cima do ajuste. A gente não quer ver a balança? Agora eu preciso saber quem vai ganhar essa briga aqui, ó. Olha aqui. Para tudo. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso? Ó, aqui, ó. 1000. Tá vendo isso aqui? Vai ser fácil segurar aí? Não. Vai ser fácil, não. Tá? Vai ter que gastar dinheiro. Cadê? Cadê o vendedor que não entrou até agora? 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 Ó. Foi suficiente para segurar? Não. Cadê ele que não entrou até agora? Ou entra pesado uma venda, o preço vai continuar avançando. Porque o cara tá vendo, bicho, tá barato para levar, vamos levar. Não tem ninguém segurando. A hora que chegar um cara aí e dar uma pancada nele, pum, aí o comprador, opa, deixa eu testar esse negócio aqui. Aí vai acontecer o quê? Ele volta para testar o quê? O ajuste de novo. Porque o ajuste tem gente comprado também. Então o comprador sai dali de cima e vai comprar o quê? Vai comprar melhor. Opa, se tá alguém defendendo aqui, na venda agora, porque enquanto não tava ninguém defendendo, eu tô levando. Eu vejo que entrou alguém começando a defender, o que eu faço? Eu saio e vou buscar um ponto para negociar melhor. É aonde? É no ajuste de volta. Entendeu? Então vou negociar melhor.
Certo? Então vamos ver. De olho no vendedor ali, ó. Até agora nada. Até agora nada. Até agora nada. Nada, você está segurando sua posição, ó. Se não entrou nada, você está junto com o cara está junto com você, vai levando, ó. Vai levando embora. Olha lá, ó. Atenção. Lembra como é que estava a compra lá para trás? Olha como é que ela começou a diminuir e o vendedor começou a pesar. Olha a diferença. Começa a notar essa diferença. Então, vamos levando. Ó, para você ver como é que começou a entrar aqui, ó. Olha o passivo no 600. Até então não tinha entrado. Agora o passivo está no 600, ó. Vamos ver qual vai ser o comportamento dele aqui em relação ao preço que ele tem que negociar aqui, ó. Tá? Eu vou botar uma linha ali no 600 para a gente ver. Pronto. Vou botar no número mesmo para a gente avaliar bem certinho. Tá? Vamos lá. Olha o tamanho. Olha a diferença do tamanho das ordens também, tá? A balança desequilibrando. O 600 saiu de lá. Não deixou nem negociar. Opa, opa, opa. Olha o tamanho. Pesou? Pesou. O que o comprador faz? Vai parar de negociar ali. Por quê? Porque ele tem um ajuste com a VWAP para negociar. É mais barato para ele. Então não adianta ficar segurando o mercado aqui. É melhor deixar voltar. Tem alguém para vender? Deixa voltar. Eu já fiquei até aqui, ué. Eu estou comprado aqui de baixo, ó. Tá? Vamos ver. Olha lá. Olha lá. Olha a diferença da compra. Cadê a compra? Cadê a compra? Para a diferença da venda. Olha o tamanho dos lotes da venda, como é que aumentou. Vocês conseguiram notar essa diferença? E mais ainda, o passivo cancelou. Ou seja, ele está falando, cara, eu preciso de ver vocês aqui. O que eu expliquei para vocês lá na outra? Ele bota a ordem e quer ver a parceria. Ele bota a ordem e quer ver a parceria. Agora, se o mercado for testar lá de novo e a parceria não segurar o mercado, o passivo não vai ficar carregando o mercado lá. Ele deixa o mercado passar, ou, se ele estiver executando a posição, ele vai deixar consumir, mas aí porque ele vai ter padrão, a gente vai ver o padrão. Olha lá como é que volta. Começa a negociar onde? VWAP e ajuste de novo, tá? Como começa a negociar VWAP e ajuste de novo, a gente começa a ver o quê? Compradores entrando, comprando ali de novo. Olha lá o peso. E agora, para eu confirmar que esse mercado para aí, o que eu preciso fazer? O que eu preciso entender? Que eu preciso entender o vendedor chegando lá perto dos 600, o vendedor defendendo o mercado de novo. Tá? Em alguma região aqui. Se o vendedor defender mercado e o passivo entrar, o mercado toca lá e corrige de volta. Vamos ver. Olha a balança. Olha a balança. Ó. Isso aqui tudo, ó. Se ele quiser segurar mercado aqui, tem que entrar compradores de mesmo tamanho segurando a posição, não é? Então pronto. Vamos ver se vai entrar. Por enquanto não. Por enquanto não. Por enquanto não. Por enquanto não. Olha lá, o mesmo peso, mesmo tamanho e tal, fica o quê? Trocando o lote em cima do ponto. Não faz diferença. Opa! Mesmo ponto ainda, mesmo tamanho. Mesma coisa ainda.
Mesma coisa ainda, não mudou nada. Não mudou nada. Pesou um pouco na venda, vamos ver se vai entrar a compra. Pesou na venda, não entrou a compra. Se entrar a compra, agora defende o preço. Vamos ver. Pesando a venda, pesando a venda. Agora o comprador começou a querer entrar, ó. Ó, pronto. Olha lá, ó. Como é que muda a dinâmica, tá vendo, ó? Ó. 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 Olha a diferença, ó. Viu o tamanho da diferença de lote, ó? A balança. Ó. Ó. Olha aqui e olha aqui, ó. E olha a consistência da negociação, né? A continuidade da negociação. Viu lá, ó? O vendedor pesa, vem o comprador e pum! Defende o preço. De mesmo peso. Aí sim, aí você vê que o cara tá entrando. Então isso dá confiança de fazer o quê, cara? Vai negociar lá, ó. Vai puxar no 600 de novo para testar os 600. Porque lá tem liquidez, o cara sabe que tem. A gente já sabe que tem gente querendo negociar no 600. Ele vai puxar o preço lá para negociar. Se ele quer liquidez, ele tem que puxar onde tem. Não tem conversa. Só quero ver se ele vai no 600 de novo para a gente encerrar esse exemplo aqui, tá, senhores? Aí a gente vai para outro exemplo. Não, quando o mercado não sai do lugar, galera, o BOP é um direcional. O BOP não dá... O BOP vai detectar o direcional do mercado. Se o mercado não tem direcional, ele não tem direcional também. Tá? Mas olha como é que o mercado está travado tomando defesa, mas ele não gera saldo aqui, ó. Olha o saldo aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver a balança aí, ó. Continua vendo a balança, ó. Isso aí é a frequência normal de mercado, tá? É assim que ele vai negociar todo dia. Tá vendo que demora, que dá tempo de ver? Vamos lá. Vamos negociar. Sim, enquanto o mercado não tomar direcional, eles ficam trocando lote. Fica trocando lote em cima do preço ali, ué. Eu quero ver ele negociar no 600 para ver que dinâmica que ele vai dar. Ninguém ainda lá no 600. Normal. Tá vendo? O mercado deu fluxo. Viu como é que... Conseguiram notar a diferença da balança? Tá vendo como é que é nítido a diferença da balança? Pinta. Dá continuidade. Outra coisa, olha a quantidade de negócios evoluindo níveis de preço. Ó. Ele vai negociando. Quando a gente fala vira comprador ou vira vendedor, é assim. Ó. Aproveitar isso aí para resolver essa questão aí também. Então aqui, ó. 530. Quando é que o 510 vira vendedor? Quando esse cara aqui começa a agredir o 510, 505, por exemplo, e esse cara aqui começa a agredir esse cara aqui, ó. Aí ele vira vendedor. Tá? Um pouquinho, contrariando um pouquinho a lógica do que fala no tape reading aí. Tá? Mas é assim que eu entendo a parada. Bom? Vamos lá. Pra gente finalizar esse exemplo aí. Ó, chegou lá perto dos 600, começou a pesar, começou a querer negociar. Eu quero que ele chegue nos 600 para tentar negociar, para ver se ele vai voltar lá em cima. Ó, fica de olho nos 600 lá, ó. Região de liquidez aqui. Para cima não tem nada. Vamos ver. Fica de olho aí. O mercado pesou justamente no mesmo ponto. Agora vamos ver se o comprador... Ó, o comprador entrou dando contraparte aqui, ó, para tentar negociar.
E agora vamos ver se o vendedor vai puxar o mercado de novo. Aí puxa, dá a contraparte, ó, comprador entrando em cima do ajuste de novo, pesando o mercado. Ó aqui, ó. Ó o vendedor tentando levar aqui, ó. Quando o cara começar a enxergar isso aqui, ó, quando o mercado começar a enxergar isso aqui, ó, ele começa a tentar absorver esse ponto aqui, ó. Tá? Esse ponto aqui, ó. Dos 600. Certo? Ó, chegou. Vamos ver a dinâmica aí, ó. Ó, opa! Ó o passivo lá. O que a gente falou? O passivo vai tentar firmar o preço. Agora ele precisa ver o quê? Precisa ver isso aqui, ó. Tá? Foi isso aqui, ó. Olha lá, ó. É isso aqui que ele quer ver, ó. Tá? É isso aqui que ele quer ver, ó. Enxergando aquilo ali, o mercado pesa, ele vai ficar lá na posição, como é que o mercado já distanciou. Se o mercado pesar aqui agora, o que o mercado tende a fazer? Voltar para negociar aqui, ó. Nessa região de preço aqui, ó. Entre ajuste e VWAP, ó. Ó como é que o mercado ajuda ele, ó. Vamos ver. Tocar mais rápido, senão a gente não acaba hoje. Opa, viu lá o peso, ó? Ó. Ó. De novo, ó. Lá no mesmo ponto, ó. O passivo ainda tá lá com o mesmo tamanho. Ó. Ó o vendedor pesando a mão para ajudar ele, ó. Aumentou lá, ó. Concentrou. Tá tentando concentrar aqui, ó. Tá tendo ajuda. Concentrou. Concentrou, o mercado faz o quê? Front running. Aí você faz o quê? Aí você, pum, vende aí. Não, tô zoando. Vai lá. Agora tá concentrado. Agora o mercado vai chegar. Opa! Pum. Vai olhando. Vai olhando. Ó, ó. E se o cara fica, se a concentração ficar lá, ó. Ó, ajudar, ó lá, ó. Ó como é que o mercado volta. E aí o mercado entrando nessa... O que a gente fala? Galera, presta atenção. Presta atenção numa coisa. Lembra disso aqui, ó, do saldo? O que a gente falou? O mercado está vindo de baixo, de cima para baixo. Ele está entrando numa região aqui, ó, que tem um saldo vendedor. É mais lógico que a hora que ele entre nessa região, faça um squeeze nele. Espreme ele. Pum. Ele acelera. Tá? É mais lógico. Vai acontecer toda vez? Não. Mas é mais lógico que isso aconteça? É. E a gente opera o quê? Expectativa. Então, vamos ver. Pronto. De novo, pronto. Ó, duas. Aqui, ó. Passou por uma. Passou por duas. Tem a terceira aqui, ó. Vamos ver. Pronto. Foi embora. Viu? Beleza, galera? E aí chega ali naquela região, ó. Passou um pouquinho. Ele tá no mesmo ponto lá de novo, ó. Negociando entre VWAP, ajuste, 34 e esse ponto que ele negociou no início do dia, ó. O que foi aqui? Essa região aqui, ó. O 220, 200 e pouco. Se você voltar ali no 200 e pouco ali, ó. Olha aqui. Se eu puxar isso aqui para frente, ó. Ele cai num vácuo e pega uma região forte de negócio aqui entre o 200, certo? Até o 100. Tá vendo que tem mais... Olha aqui, ó. Mais possibilidades aqui, ó, de negócio. Estão vendo isso aí? Estão vendo, senhores? Até o 100 e pouquinho ali, ó. Até por volta do 100
do 100, aqui ó, 100, 140, ou seja, e olha a região que ele tem aqui, ó, mais compradora, e a região mais compradora, tá vendo que começa a ficar mais compradora aqui, ó? Então aquilo ali vai fazer o quê? Aquilo ali vai dar uma sustentação nos preços, tá? Opa! Deixa eu voltar o negócio normal aqui, senão a gente não vai ver. Ó. 150. Lá, ó. Exatamente aqui, ó. Por aqui, ó. A hora que ele entra nas... Olha aqui, galera. Dá uma olhada. A hora que ele entra... 150 lá que ele parou. A hora que ele entra nessa zona aqui, o mercado, pum, repele ele e começa a entrar fluxo. Começa a entrar defesa. Olha lá. E tem um passivo cá embaixo, ó. 95. Ó, isso é fluxo. Pum. Tá? Se ele for testar lá de novo e mantiver aquilo lá, ó. Foi de novo, ó. Testou. Mesma região, ó. Mesma região, ó. Tá aqui. Vamos ver se a gente vê alguma coisa, ó. Região de interesse. Ó. Tá numa... Aqui, ó. Tá num saldo vendedor. Vai espremer o preço, tá? Faz o... Aí ele já volta e bate aqui no comprador. Aí aqui para. Tá? Quer ver, ó? Olha lá, ó. Aí para lá, ó. Aí aqui vai ter que absorver, ó. Começou a absorver aqui, ó. Ó, ó. Ó a absorção. Naquele ponto. Ó. Ó a absorção. Olha a absorção. Entendeu por que tem que esperar? Perder, limpar a região, volta, eu entendo a defesa, eu vejo que tem gente querendo negociar ali em diante, ou seja, entendeu a importância de esperar isso aqui, senhores? Ó? Perde a região, aí o mercado volta para testar a oferta, aí ele vem para limpar a região, testa a oferta de novo, aí eu reconheço que tem oferta para valer. Aí o preço dá continuidade. Beleza? Entenderam a importância? Se ele toma a defesa toda e volta aqui para cima, ó, encerra isso tudo aqui. Desfaz todo esse cenário aqui. Tá? Ó, ele está negociando lá em cima. Ele avançou aqui, tomou a defesa aqui e está voltando. Agora ele entra aqui, ó. Ele entra aqui, senhores. Na hora que ele entra nessa zona aqui, o que tem mais chances de fazer? O mercado espremer ele para cima. Tum. Ajudando o saldo aqui, né? O saldo tem que ajudar, ó. O saldo, o fluxo tem que ajudar, ó. Né? Alguém entrando aqui ajudando essa defesa de preço. Absorvendo essa posição, olha lá, ó. Foi. Pronto. Tá? Então, galera, essa primeira parte aí, o que a gente viu então? A gente viu o quê? Essa tomada de liquidez, que as pessoas chamam, tá? Esse avanço de preços com a tomada de liquidez e a defesa numa região de preço. Então o que vocês viram? Aprenderam a reconhecer fluxo, dinamismo do fluxo, tá? Fluxo é difícil pra caralho. Então não esperem aprender isso em uma semana, 2, 1 mês, 2 meses, não esperem. Isso aí vocês vão ter que olhar meses. Olhando isso aí todo dia acontecer, pra vocês pegarem essa dinâmica dos preços. Tá? Então, a primeira coisa que a gente olhou foi isso aí. O que eu quero entender no fluxo, basicamente? Eu quero entender essa balança, tá? Eu quero entender essa balança. Eu quero entender esse tamanho de posição. Então, por exemplo, quando eu chegar num extremo, né, que eu tiver entrando aqui, por exemplo, é um fundo aqui, e porra, entrou 1000zão aqui agredindo o mercado no fundo, pode ser um momento, pode ser um stop, né? Nessa levada de mercado. E a gente vai ver cada um deles aí. Mas basicamente é para a gente confirmar o padrão de execução que está sendo dado com essa dinâmica de balança, tá? Quando a gente tem que esperar o mercado mostrar para a gente. Hoje aconteceu isso. Foi inclusive uma pergunta do Márcio. A gente
Esperou, e nada mostrava pra gente que a gente tinha que continuar, né? Que a gente tinha que entrar. De repente, falei, agora deu motivo. E realmente o mercado deu motivo e foi. Aí depois, lá na frente, ele tomou uma defesa e voltou, recuou. Mas a gente teve condição de entrar na operação, teve condição de desalavancar a posição, porque a posição andou 250, 300 pontos adiante. Mas todas as 5 anteriores, o mercado começava a avançar, e eu tenho certeza, e era um rompimento, eu tenho certeza que um monte de gente entrou, e o cara falava, agora é agora, é agora. Cara, o cara tomou 5 stops na cara seguido. Por quê? Porque nada deu motivo. Então, se não tá vendo a coisa, cara, não tem ninguém. E o preço vai lá, toque e volta, toque e volta, toque e volta. E vai descer. Se for descendo aos pouquinhos, não tem como entrar. Eu preciso ter um motivo. Tá? Enfim. É isso aí que a gente vai olhar, então. Vamos para os dias, então, que a gente vai fazer? Esse dia aí foi por volta das 10h10, uma inversão de fluxo, certo? Então, vou botar aqui às 10h10. Outra coisa, galera. Tem para a gente falar aí a respeito dessa questão de inversão de fluxo já. A inversão de fluxo, tá? Ela corresponde a um padrão de execução de retorno à média, que a gente chama. Que a gente chama assim, que o mercado chama. Né? O que é isso? Imagina que um cara vem comprado lá de baixo, certo? O cara vem comprado lá de baixo. E aí ele chega num ponto que ele fala assim, cara, tá bom para mim, eu vou começar a realizar. Então ele vem comprado lá de baixo. Aí chega aqui, ó, ele começa a realizar. Fala a primeira realização parcial dele. Quando ele faz uma realização parcial e ele está, por exemplo, querendo reposicionar, fazer uma piramidação, por exemplo, né, uma realavancagem, ele está usando alguma medida para posicionar. Ele usou alguma medida para fazer a ordem dele. Pode ser uma VWAP, pode estar usando uma média clássica, uma média de 50, uma média de 100, uma média de 20, sei lá. Pode estar usando uma tendência. Ele usa alguma coisa como referência para a posição dele. Tá? Toda vez que ele desalavanca parte da posição, ele está tão pesado no mercado que ele acaba voltando, o mercado acaba voltando um pouco. Por quê? Porque um cara saiu dessa posição. Tá? Como ele saiu dessa posição, o mercado corrige. E no fato dele sair da posição, o resto do mercado também entende isso e ajuda a fazer uma vendinha, óbvio. Isso aí você já sabe, eu não vou repetir isso. Né? O mercado corrigindo, esse cara aqui vai usar o quê? Ele vai usar esse parâmetro que ele está usando para tentar testar o mercado. Então vamos supor que está passando a média de 20 aqui. Isso corrige até a média de 20. Quando chega na média de 20, aí ele vai começar a reavaliar o mercado. Para ver se ele entra de novo ou não. Tá? Então, quando faz esse retorno à média, esse padrão de execução de retorno à média, o mercado está corrigindo, voltando a testar a média, tá? E ele começa a se reposicionar. Quando ele começa a se reposicionar, o cara testa o mercado, entra ou não. Tá certo? Então, toda vez que ele vai retornar, a gente vai operar uma inversão de fluxo, a gente vai usar esse padrão de retorno à média como padrão de execução. Por quê? A inversão de fluxo está contra a tendência. Como ela está contra a tendência, tá? A gente vai ter essa posição para corrigir o mercado, para liquidar a posição, ou para fazer uma parcial, ou para executar a posição, para esperar para ver se o mercado é uma reversão de tendência ou só uma inversão de fluxo numa correção de retorno à média e uma continuidade. Tá? Isso é que é um padrão de execução de retorno à média. Beleza. Então a gente vai usar esse padrão de execução, que não é a operação, esse padrão de execução, como parâmetro para a gente fazer a operação de inversão de fluxo. E aí vocês já anotem aí, o que a gente precisa para ter uma inversão de fluxo? Divergências de topo, tá? As divergências normais que vocês conhecem aí, certo? Então anotem isso aí, as divergências de topo. Se tiverem uma divergência maior e uma divergência no fractal menor, melhor ainda, mas uma divergência de renovação de topo ou fundo. Você tem que ter
rompimento das médias e linhas de tendência mais próximas, 34, linha de tendência short, alguma coisa assim. Você tem que ter realmente a inversão do direcional, que a gente nota pelo BOP aqui, pelo saldo, tá? Tendo isso tudo, aí eu vou achar um ponto, tá? Ótimo de entrada para a gente tomar o direcional. Tá certo? Então vou tentar carregar aqui de novo. Bora ler o fluxo, ó. Eita, menino. Ó. Podia ser assim, não operar rapidinho, dava certo, né? Deixa eu pausar aqui. Mostrar o gift para vocês. Para já matar essa parada logo de uma vez. Isso aqui é um gift, galera, ó. Esse aqui, isso aqui, ó. Esse candlezinho aqui, ó. Tá? Tá vendo ali, ó? Esse candlezinho ali é um gift, ó. O que é um gift? Tem um candle que eles chamam um candle de impulsão. E aí você tem um outro candlezinho pequenininho aqui, ó. Na ponta do movimento, tá? E é ideal, é melhor que ele não atinja 50% do candle. É melhor que ele fique aqui por volta dos 30%, 40% no máximo e fique para baixo, tá? Outra coisa, esse candle de impulsão, ele não pode ser assim, ele não pode ser assim não, ó. Isso aqui não é um candle de impulsão não. Isso aqui é uma defesa. Tá? Certo? Tá bom, galera? Entenderam o que é um gift? E um gift perdendo a milhar, olha lá pra você ver, olha que legal, ó. 95 e 100, 95, ó. Eita, trem bonito. Outra coisa, né? Olha aqui, ó. Ah, não entrei no gift, não. O que é isso aqui, senhores? O que é um ABC, senhores? Um ABC nada mais é... Eu tenho uma região aqui, ó. Ah, o ABC é um sinal assim, não sei o quê. Não, galera, entende o ABC assim, ó. O mercado caiu. Quando o mercado retorna, isso aqui é um teste de quê? Teste de oferta. Oferta. Né? Porque está subindo, em cima é oferta, embaixo é demanda. Testou a oferta. Testou, voltou. Confirmou a defesa. Pum, pronto. Teste de confirmação, teste de confirmação, teste de confirmação. É isso aí. Tá? Simples assim. Vamos lá, galera. Ó, presta atenção agora. Vamos lá. Primeiro exemplo. Estamos chegando na parte do exemplo onde a gente tem a inversão de fluxo, certo? Então vamos começar a traçar nossos parâmetros aqui. Tá? O que a gente tem aí até então? Temos renovação de mínima? Temos. Se a gente tem renovação de mínima, então a gente precisa do quê? De avaliar uma divergência. Confere? Então, renovação de mínima, eu vou traçar uma linha de tendência aqui pegando os pontos que eu tenho traçando ali, ó. Tá? Peguei os pontos ali na sequência na tendência, o que tocava, né? E tracei, ó. Tá? Tracei lá, ó. Pronto. Extremos com extremos, certo? Confere, galera? Então tá. Vou voltar ali para o Candlesticks. Vou dar um pouquinho de zoom menos aqui. E aí, o que a gente tem agora? Eu tenho essa short passando aqui. Opa, passando aqui. Eu tenho essa 34 andando paralela à short, usando, né, sendo usada como linha de tendência. Nessa renovação de mínima, eu já tenho uma certa divergência de BOP se o mercado der continuidade de parada aqui, né? Ou seja, se eu realmente tiver um volume de parada, como o Wyckoff chamava, certo? Eu vou continuar tendo essa divergência. E olha para vocês verem a quantidade, vou usar dois critérios numa coisa só. Olha a quantidade de volume na formação dessa mínima e a quantidade de volume na formação dessa mínima. Percebam isso. Eu não estou falando dessa explosão de um candle, não. Nós estamos no gráfico de 1 minuto. Eu estou falando do volume para formar a mínima. Tá? Isso aqui é o Wyckoff. Isso é o Wyckoff.
Tá? Então vamos lá. Então já temos as divergências. Temos divergência de FR? Se o mercado não desfizer as divergências, temos. Temos divergência de saldo? Temos. O saldo que era realmente vendedor, mesmo na renovação da mínima, já não é tão vendedor assim mais. A hora que ele começar a inverter o saldo, inverter o BOP, romper todos os meus parâmetros com a divergência, eu tenho provavelmente aqui, ó, um canalzinho. Eu vou marcar ele para vocês, por quê? Porque eu tenho um Selling Climax aqui? Tenho. Isso aqui é um canal, é uma estrutura de Wyckoff? Não sei. Mas eu posso marcar um canal aqui para tentar identificar uma estrutura? Posso. Se ela der continuidade nas fases, vai virar uma estrutura. Por enquanto eu tenho um Selling Climax e um possível Spring. Entenderam isso aí? Então nós vamos matar dois itens. Nós vamos matar já o item da inversão e junto da reversão de fluxo, que é o quê? Que tem que montar a estrutura de Wyckoff. Porque, anotem isso aí também, inversão de fluxo é só um retorno dos preços contra a tendência principal. Então eu tenho um mercado caindo, isso pode ser num candle, tá, galera? Eu tenho, ó, um candle de baixa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, ó. Vamos lá. Tá vendo esse candle pretinho aqui? É um candle de baixo, não é? Sim. Tá vendo esse candle branquinho aqui? Esse candle branquinho aqui, ó, que deu gift. Isso é inversão de fluxo? Sim ou não? Sim. É uma inversão de fluxo. É uma inversão de fluxo que a gente consiga operar? Não. Mas é uma inversão de fluxo? É. Toda vez que eu tenho um movimento direcional e uma correção de preços, isso é uma inversão de fluxo. Agora, o que é uma reversão de tendência? Eu posso ter várias inversões de fluxo. A reversão de tendência, eu tenho a inversão de fluxo dentro dela. Mas não necessariamente uma inversão de tendência é uma inversão de fluxo, é uma reversão de tendência. Então, inversão de fluxo é toda correção de preço. Reversão de tendência é absorções, exaustão ou exaustões, giro de sentimento de mercado, que a gente olha no volume ou no X-Wave, rompimento de linha de tendências e médias, tá? E aí, depois disso tudo, eu tenho uma reversão de tendência. Aí o movimento direcional, eu vou ter uma falha de pivô, ou seja, um movimento de uma falha de continuidade, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um pivô válido, senhores? Isso aqui é um pivô válido? Rompeu aqui? Isso aqui é uma falha de continuidade. Era para o mercado fazer isso aqui, ele não fez. Ele fez isso aqui, ó. Pronto. Isso é uma falha de continuidade. Tá? Então, tudo isso aí, o acumulado desses eventos gera uma reversão de tendência. Se não tem isso aí, não tem reversão de tendência. Mas pode ter várias inversões de fluxo. A gente pode operar várias inversões de fluxo. Por que a gente fala que a operação de inversão de fluxo ela é curta? Porque ela está contra a tendência. Tá? Então já matou mais uma também. Vamos lá. Então eu tenho todo esse cenário construído aí. Então, só terminando de falar do Wyckoff, eu posso então criar um canal aqui usando isso aqui como Selling Climax, isso aqui como AR, para ver se isso aí vai ser uma estrutura de Wyckoff, uma acumulação ou não? Posso. Por quê? Porque eu tenho os eventos. O que não dá, que muita gente de vez em quando faz, é o seguinte. O cara olha aqui e essa formação de fundo não tem nada significativo falando. Galera, não tem como avaliar o Wyckoff sem contexto e sem volume. O Wyckoff foi o precursor do VSA. Ele é o precursor da análise de preço-volume. Não tem como analisar o Wyckoff sem volume. E o Wyckoff tem uma sequência. Então, aqui, ó.
Isso aqui pode ser... Boa pergunta, Elton. Onde seria o PS? Aqui, por exemplo. Olha aqui, ó. Antes do gift, César. Exatamente. Um PS. Pronto, tá lá, ó. Agora, pode ser que ele faça isso aqui? Pode. E isso aqui pode ser virar o meu PS, isso aqui virar o meu Selling Climax? Pode. Se ele aumentar o volume grandão aqui para formar esse volume e de repente isso aqui ficar um volume maior do que esse anterior, pode ser que isso aqui vire um Selling Climax. E a hora que ele corrigir aqui, eu vou retraçar o meu canal daqui para cá. Pronto. Resolvido o problema do Wyckoff também? O Wyckoff fala... Qual que são os dois pontos que o Wyckoff mandava operar? O teste de armadilha, ou seja, final da fase C, ou começo da fase E. E final da fase D, que era o quê? Era o backup depois do rompimento do córrego ou do break the ice. Eram os dois pontos que ele falava para operar. Então você não pode fazer nada antes. Por quê? Porque antes não tem como saber se isso aí é acumulação, se é uma redistribuição, se vai ser uma estrutura de Wyckoff ou não vai. Por isso que ele determinou que você tinha que esperar o mercado acabar de montar livro do Wyckoff. Acabei de ler essa semana de novo, porque eu estou escrevendo um e-book. Teve que ler ele todo de novo. Palavras do Wyckoff. Você só consegue saber que um player está avançando a posição, ou seja, que ele vai começar a socar o mercado depois que ele acabou de montar. E não tem como saber o tempo que ele vai levar para montar a posição, porque a gente não sabe o tamanho da posição que ele quer montar. Só dá para saber a hora que ele vai tomar direção, a hora que ele sai do spring, né? Ele sai da armadilha, ou do upthrust, ele sai da armadilha, e aí ele começa a fazer o quê? Os LPS. Porque o LPS faz o quê? Começa, por exemplo, numa acumulação, o LPS começa a subir preço. Então ele começa a negociar cada vez mais acima, cada vez mais acima, cada vez mais acima. Lembra que no curso o Bruno fala assim, galera, olha onde no canal que os preços estão negociando. O preço está negociando mais acima do canal ou mais abaixo do canal? Isso é sentimento. Isso é sentimento de mercado. Qual a intenção? Isso é intenção de mercado. Então, no final da fase C, o Wyckoff falava o quê? Aí a gente entra nos LPS, né, nos Last Point of Support, ou Last Point of Supply, e ele começa a fazer o quê? Negociar adiante. Até fazer o quê? Romper o gelo, para baixo, ou saltar o córrego. Aí é o ponto mais lógico que o Wyckoff falava é o seguinte, se você quer pouca exposição e alta eficiência, você vai operar no backup depois que salta o córrego ou depois que quebra o gelo. Porque é a hora que vai entrar pressão no mercado. Pum, aí ninguém segura mais. Por quê? Porque ele falava o seguinte, se lá na distribuição, a hora que quebrar o gelo, não tem mais demanda. A demanda foi totalmente consumida. O mercado vai simplesmente desabar. E se está na acumulação e salta o córrego, a oferta foi totalmente consumida. O player que montou consumiu a oferta inteira. O preço vai simplesmente avançar. E o que tiver sobrado de oferta ou demanda vai ser acelerado pelos stops de quem está travado. Então isso ganha aceleração. Ganha o quê? Momentum. Entendeu? Resolvido o problema do Wyckoff aí, galera? Ficou mais claro? Eu li a pergunta aqui do Midas. Elcio, o Midas é ancorado justamente nas armadilhas. Tá? O ponto ideal do Midas ser ancorado é justamente nos upthrusts e springs, quando você começa a identificar. Por quê? Porque ele vai dar o parâmetro justamente do que o Lucas está falando. Por exemplo, o Midas ancorado no upthrust, ele vai te dar o quê? O ponto do teste do upthrust, do secondary test do upthrust. Exatamente o ponto. O Midas ancorado no spring, ele vai te dar exatamente o ponto do secondary test do spring. E puxando um pouco do gancho para arrematar a questão, para a gente voltar, vocês têm que entender o seguinte, galera. Existem dois tipos de armadilha só de acordo com o Wyckoff. Tá? Os springs e os upthrusts, eles têm que ser, ou eles têm que ser exaustões de movimento, tá? Exaustões de movimento. Ou eles obrigatoriamente têm que ser shakeouts de movimento.
Você não pode confundir um spring com um selling climax ou um buying climax nunca. Quantas vezes vocês me ouviram falar assim, galera, eu prefiro que ele renove, eu prefiro que ele faça mais uma mínima. Eu prefiro que ele renove a máxima mais uma vez. Tá duvidoso. Quantas vezes vocês me ouvem falar isso? Cara, não tá colando. Eu prefiro que ele renove mais uma vez. E tem hora que não renova. Mas para ficar claro, eu preciso que ver uma estrutura clara, né? Então, por enquanto, isso aqui, ó, tá claro, né? Então, olha lá. Nós temos um selling climax e, por enquanto, nós temos nada. Um shakeoutzinho de um candle, talvez, que é uma defesa, entendeu? Que defendeu ali, ó, se ele voltar aqui, ele vai defender. Eu tenho um limite aqui, eu vou traçar o canal, eu tenho um limite aqui, tem um meio de mercado. Vamos traçar, então, para a gente ver, né, para a gente ver se vai respeitar ou não, né? Olha lá. Então, galera, estamos traçado aí, vamos ver o que vai acontecer, tá? Vamos ver se vai continuar com as divergências. E a partir do momento onde o mercado retornar para os preços, ó, ele precisa retornar, romper a linha de tendência, certo? Ele confirmou aqui que é se voltar aqui, ele está confirmando que é um spring, certo? Porque realmente não tem volume de formação de fundo. Olha a diferença é gritante. Tem a divergência, tá? Nós temos a divergência. Tem a divergência do BOP também. O BOP vai zerar e inverter. Não, o saldo já está cessando na formação do fundo, já está invertendo, inclusive, ou seja, mostrando que é uma absorção. A gente tem uma absorção de preços e agora a gente tem que olhar aqui, ó. Cadê a absorção de preços? Está confirmando a absorção de preços? Tá. Beleza. O que é que eu preciso? Primeiro ponto. Posso tentar pegar o ST igual eu falava? Posso. É mais arriscado? Estatisticamente um pouco mais, mas o seu fator de lucro é melhor porque você tem um stop muito curtinho em relação ao seu potencial de ganho. Entendeu? É pelo menos, ó, você vai arriscar isso aqui para pegar pelo menos isso aqui, ó. Se não romper para cima. Tá? Estatisticamente mais tranquilo. Cara, a inversão toda completa para a gente voltar a algum tipo de médias. Tá? O que a gente tem para cima? Eu não vou saber te falar onde é que está trade location e tal, ou o market profile, porque nós não temos. Então a gente vai usar os parâmetros que a gente tem para cima de milhares e VWAP e média de 20. Tá? Mas aí, se a gente for fazendo gerenciamento, a gente ia fazendo gerenciamento usando todos esses pontos. Então vamos ver aí. A hora que o mercado voltar, que a gente começar a ter o padrão, eu vou diminuir e vou voltar para a execução normal para a gente ver o fluxo, tá? Ó, tá absorvendo, ó. Ou seja, olha o tamanho do esforço que está sendo feito. Olha aqui, ó. Como é que você nota a absorção? Pelos indicadores, o tamanho do esforço que está sendo feito e o encurtamento dos spreads. Né? Ou seja, tem gente querendo forçar o preço e o preço não se move do lugar. E aí, além disso, você vai ver o quê? Você vai ver isso aqui, ó. Gente defendendo o tempo todo. Tá? Vou botar em 2 aqui que a gente consegue ver. Ó, absorvendo. Ó o esforço. E olha como é que volta aqui o saldo, ó. Ele bate lá, ó. Olha para você ver o tamanho do saldo, galera. Olha aqui, ó. Olha esse saldo. Opa, ai, caralho. Olha esse saldo aqui desse candle aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que ele é curtinho? Do mesmo tamanho do anterior, ó. Olha o saldo girando, ó. Ou seja, tem... Ó, olha esse aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Entrou saldo. Olha o tamanho olha o BOP, ó. Ó. Olha o tamanho desse movimento aqui, ó. Daqui aqui. Certo? Agora olha o tamanho desse movimento daqui aqui. Praticamente o mesmo esforço. Olha o resultado disso. Olha o preço não saindo do lugar aqui, ó.
Tá? Vamos lá. E aí ele vai trabalhar o quê? Se isso for uma estrutura, ele vai trabalhar na estrutura lá, ó. Tá? A gente tem o meio da estrutura lá, ó. Pronto. Vamos ver se ele vai trabalhar na estrutura. Ó, já começamos a ver o quê? O BOP começando a cessar, o saldo já é positivo, a gente tem aqui já começando a inversão, né? Deixa eu abrir aqui um pouquinho para a gente ver. Eu sei que ele tem lá, ó, tocou no canal. O que eu preciso saber para pegar esse ponto aí do canal? É um ST, certo? O ST é um teste, é um pullback, tá? A inversão ocorre quando? Quando todos esses sinais aqui, ó, rompeu isso aqui, tá? Vai ter que romper a minha média que ela vem segurando como linha de tendência. Eu tenho que pegar o quê? Um LPS daqui para cima, na inversão, tentando trazer esse mercado de volta nas médias, tá? Tudo isso aqui. Para isso eu preciso que isso aqui se inverta, me dê direcional. O saldo eu já tenho, a divergência eu já tenho, a estrutura eu já tenho traçada, a linha de tendência já foi rompida, médias, agora vamos ver se confirma tudo, tá? Fluxo tá tudo aí, ó. Agora eu vou pegar o quê? Eu vi a absorção toda no fluxo, eu vi a absorção, né, nos indicadores, agora, ó, bateu, pullback na linha de tendência, se voltar retomando, isso aqui vira um ST. Se ele voltar para dentro do canal, isso vira um ST. Vamos ver. Ó, olha o saldo. Opa. Isso aqui é fluxo, galera. Isso aqui é fluxo na defesa, justamente no ST, justamente no pullback, numa linha de tendência. Rompe a linha de tendência e volta no pullback. Isso é clássico. É clássico. Vamos ver. Ó. Vai olhando o fluxo aí. E aí, do mesmo jeito que a gente olhou lá, eu tenho que olhar o quê? A inversão do fluxo também. A gente está operando inversão de fluxo. Então tem que começar a ver a balança pesando para compra e ninguém entrando para defender. Eu só posso entrar aí quando eu ver o seguinte. Cara, estão tomando mercado e não tem ninguém defendendo esse negócio mais. Tá? Ó, já calçaram o mercado no 800 aqui, ó. Quem viu isso aí? Quem percebeu? O mercado veio, rompe o ponto, volta e defende. Quando o mercado gira em cima desse ponto, ele faz o quê? Ele faz um flip desse ponto. Ó, flipou, exatamente, César. Flipou o mercado, ó. Ou seja, o que é bipolaridade. O que era suporte vira resistência, o que era resistência vira suporte. Flipa o mercado. Tá? Então tá lá, ó. Aqui, ó, no 800 lá, ó. Aí ele ajuda, aí isso aí faz o quê? Isso aí ajuda a impulsionar o mercado. Por quê? Porra, o cara girou em cima do mercado, flipou, o cara tá querendo comprar, vamos entrar junto. Aí você começa a ver o quê? Olha a balança, olha o fluxo. Perdendo isso aqui é um ST, galera. Clássico. Isso é clássico. É clássico. O que a gente faz aqui? Olha o fluxo, olha o fluxo, olha o fluxo, olha isso aí é fluxo, olha isso é fluxo, galera. Olha aí, ó. Isso é fluxo. Olha a continuidade, pum, isso é fluxo. Tá? Isso é fluxo. Falta um ponto só. Qual que é o único ponto que falta aí para eu pegar esse mercado? Se eu quisesse operar totalmente didático, para eu dar um all-in, exatamente antes, o que falta? Perder a 34. Pronto. Perder a 34. Tem todos os sinais. Olha o BOP virando. Olha o saldo. Olha isso aqui. Olha o fluxo. Tá tudo certo. Bicho, eu preciso esperar mais coisa? Não, cara. O intra-candle nesse 34 aí, eu soco o cacete. Tá 100% do meu placar ativo. Ah, mas tô no meio do canal. Beleza, então opera pelo menos até a máxima do canal. Na máxima do canal você desalavanca.
Seu stop está onde? Você pode botar um stop curtinho aqui, você pode botar um stop no fundo do canal. Pronto. Simples assim. Olha o intracandle rolando aí, ó. Isso é o que aconteceu aí foi um intracandle, galera. Tem fluxo na defesa. Entrou absorvendo. Tem gente defendendo. Olha o tamanho do fluxo. Cadê o vendedor? Cadê o vendedor? Ó, o vendedor entrou defendendo ali no meio do canal. O comprador entrou forçando o preço. Cadê o vendedor? Não tem mais. Acabou. Aí, ó. Ó lá. Entrou ali defendendo. Vai entrar gente segurando o mercado? Ó. No meio do canal exato, ó. É o ponto. Você pode escolher, ó. Pronto. Já entrou levando, ó. O cara tentou defender e o comprador chegou lá e falou, não, é meu. Totalmente didático. Você vai desalavancar isso aí até onde agora? Máximo do canal você desalavanca um pouco. Aí você vai tentar levar o mercado aonde? Vai tentar levar o mercado dos outros pontos. Vai tentar levar o mercado em VWAP. Vai tentar levar o mercado em média de 20. E você vai seguindo o quê? O fluxo agora. Então vamos fazer o gerenciamento dessa posição. Tá? Estamos dentro da posição nesse pullback intracandle aqui. Vamos falar que a gente pegou, sei lá, para não roubar, pegamos no meio do canal. Pegamos em 140, tá? 130, para a gente roubar contra a gente. Pegamos em 130. Vamos lá. Onde é que foi o último ponto que ele negociou? Onde é que eu vou fazer minha primeira parcial, galera? Vou desalavancar metade da mão para botar no bolso. Topo do canal, clássico. Por quê? Porque o outro ponto que eu tenho é o quê? É o pullback na máxima do canal, perdendo o córrego. Já saltou o córrego? Saltou. Olha a média aqui, ó. Agora só precisa confirmar o quê? Precisa confirmar o backup ou pullback aqui na máxima do canal para dar continuidade. Certo? Então, desalavancamos na máxima do canal, a gente vai ver que vai ter defesa na máxima do canal aí, quer ver? Ó, presta atenção aqui, ó. Vai rolar uma defesa, ó. Ó lá, ó. Ó o peso no mercado, ó. Ó o mercado pesando na máxima do canal. O canal tem 375. Você vai desalavancar onde? 370, 365, 10 pontinhos ali, ó, para garantir a execução, tá? Olha como é que o mercado pesa na máxima do canal. Coincidência? Não, galera, estrutura. Estrutura. Agora o mercado tá perdendo o canal, ó. Você já tá posicionado desde aqui de baixo. Você já tá com 50% da mão desalavancado, você entrou em 130, tá saindo em 370. Ou seja, você tá com 240 pontos de frente, tá? Já estamos com operação 240 pontos para frente. O que você faz? Onde é que foi o último parâmetro negociado aí, bem negociado nesse mercado aí? Vamos gerenciar a posição pelo fluxo. O que o fluxo te contou? Na 34 aqui, ó. Tanto é que teve um pullback na 34, ó. Então nós estamos falando aí que ele negociou aí por volta do 100, 130, exatamente, também acho, no 130, que foi justamente o nosso ponto de entrada, que foi de onde deu o start, que a operação fez o quê? Acelerou. Quando a gente viu o fluxo entrando, não foi isso? Esperando todo o sinal. Quando a gente viu o fluxo invertendo, a gente pegou o canal, pegou o movimento junto. Cara, agora tem fluxo, o fluxo inverteu, vamos entrar junto, pum. Tá? Então vamos defender aqui, ó. Vou puxar essa linha aqui e vou defender no 130. Vou botar aqui 120. É a linha amarela ali, tá? Então nossa defesa ali tá ali agora. Se voltar lá, eu vou esperar ver como é que vai negociar ali, senão eu vou começar a gerenciar a posição. Qual que é meu segundo ponto de alavancagem? O próximo parâmetro que eu tenho de mercado. Eu não estou vendo mais nada aqui para frente. Então, o que eu tenho de parâmetro aí agora é o quê? Minha VWAP. Então, minha segunda desalavancagem é lá na VWAP. Eu vou desalavancar bastante da minha mão, vou ficar com 10, 15, 20% da mão só lá na VWAP. Tá? E ó, continua fluxo. Aí eu já estou no contexto, galera. Eu não preciso ficar mais olhando o tempo. Não é, e por isso que eu falo que não é tape reading, entendeu? Ó, eu estou acompanhando o fluxo. Eu preciso ficar olhando o quê? Cara, eu sei que lá na VWAP é um ponto de interesse de negociação, não é? VWAP é um ponto de interesse de negociação? É. Então, nesse intervalo aí,
Eu não preciso ficar olhando tape reading, nada. Eu não faço tape reading, cara. Nesse intervalo aí é contexto, o mercado tá andando. Eu vou olhar o quê? Então vamos lá. O preço está dando continuidade, certo? Você está na operação. Você está na operação de inversão de fluxo. A sua operação, cara, ela já está 500 pontos para frente. Ele não te deu chance de sair da operação ainda. Você vai sair da operação aí? Não. Você desalavancou aqui e agora você vai... E você vai ficar olhando o tempo todo o tape read, o TT aí, fritando, olhando o tape read, que agora entrou 10 lotes, agora voltou 5, agora consumiu... Não interessa isso, galera. Interessa o seguinte, quando chegar na VWAP, aí eu vou olhar para isso aqui, ó. Ou quando o preço voltar aqui no ponto que está marcado, aí eu vou olhar para isso aqui, ó. Do contrário, sabe o que eu vou fazer? Presta atenção aqui. Foda-se. Operação direcional, velho. Não interessa. Não interessa. O cara que opera tape read é o cara que quer pegar 25 pontos no índice e 1,5 ponto no dólar. A gente não mexe nisso aí. A gente pega operação direcional. Para fazer dinheiro. É para fazer grana. Entendeu? Então assim, ó. Vamos lá. Então, sabendo disso aqui, hora que chegar próximo da VWAP, a VWAP está em 740. Eu estou negociando a minha máxima aqui em 700. Porra, já chegou no ponto. Já chegou ali no nível. Tá? Já chegou no nível. Então, vou começar a analisar o quê? As defesas aqui. Vai ter defesa, óbvio que vai ter defesa, né? Põe em cima da VWAP. VWAP com média de 20 lá, ó. Lógico que vai ter defesa, tá? Então, ó, avaliando isso aí, ó. Vamos lá agora. Agora o que eu quero ver aí? Eu quero ver o mercado pesar na posição, desalavanquei na VWAP. Obrigatório, tá? Obrigatório. Desalavanquei na VWAP. Tá? Ó. Vira o mercado pesar? Conseguiram enxergar? Em cima da VWAP? É coincidência? Não, galera. É ponto de referência de mercado. Exatamente, Elton. Eu não estou dizendo que pode, eu estou dizendo que vai pesar. Vai defender. Não tem conversa. Tem um monte de robô acionado ali na hora da VWAP. VWAP é um parâmetro, inclusive, de robô operar. Vai ter nego defendendo a VWAP, porque o cara está em cima da posição. O cara vai defender a VWAP, não tem conversa. Viu o peso aqui, ó? Como é que o mercado pesa lá, ó? Se você voltar aqui, você vai ver o mercado pesar, ó. Olha lá, ó. Olha o desequilíbrio da balança, ó. Agora, aí o mercado volta um pouquinho, né? Não tem nada passivo aqui ainda, não tem nada chamando a atenção muito grande, ou seja, é só troca de lote. Enquanto não tiver nada chamando a atenção muito grande, eu estou na operação. Se tivesse um cara entrado aqui passivo gigantesco aqui defendendo a VWAP, eu estivesse concentrado aqui, eu ia pensar até em sair desse trem. Mas como não tem, cara, é só troca de lote, é correção normal de mercado. Mete o pau. Continua avaliando, ó. Olha lá, 500 na venda. Ó. E aí já toma 500 na venda, já toma contraparte pesada, segura o preço, entra mais um pouquinho. Aí o comprador já começa a pesar mais do que o vendedor aqui, ó. Eu tenho a média de 20, eu tenho a VWAP segurando o preço. Aí agora sim eu te pergunto uma coisa. Se esse mercado levar a média de 20 com a VWAP, continuando a pressionar o mercado, continuando com o fluxo, aí depois que perder a média de 20, que fizer um pullback na média de 20, aí eu posso realavancar para tentar levar o mercado no ajuste? Por quê? Porque mesmo que eu realavanque aqui, e aí eu não vou realavancar com toda a minha mão de novo, eu vou realavancar com um pouquinho. Eu estou lá com 10 contratos, diminui 5, eu vou entrar com mais quanto? Com mais 2. Porque é só para extrair financeiro. Entendeu? Por quê? Porque mesmo que eu piore o meu preço um pouquinho, eu estou muito na frente do mercado. Então eu posso dar uma pioradinha de preço para tentar pegar mais um pouquinho. Vamos lá.
Ó, mercado pesando aí, ó. Mercado voltou a negociar para comprar, ó. Mercado voltou a negociar para comprar, ó. Cadê o vendedor? Cadê o vendedor? Presta atenção nisso. Cadê o vendedor? Cadê o vendedor? Ó, pesou um pouquinho em cima da VWAP de novo. Se o comprador entrar de novo aí, se o comprador entrar de novo agora, vai levar. Ó, o comprador aí, ó. Vendedor pesou em cima da VWAP, ó. Começou exatamente em cima da VWAP, ó. Opa! Ó aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Vai ter que ter muita gente aqui para compensar isso daqui, ó. Foi suficiente ainda? Não. Isso aí vai fazer o quê? Passar para cima do preço, passar para cima da VWAP. Tá? Outra coisa, né, galera? O mercado veio vendido aqui, ó. Arrebentando tudo para cima. Chegou aqui, olha o saldo aqui, ó. Cadê o negócio aqui? Ó, aqui tem negócio, aqui tem negócio, aqui tem negócio. Passou uma região de interesse de negociação aqui que era em cima da VWAP, ó. Isso aqui eu tô esquecendo de falar, ó. Olha aqui, ó. 690. Onde é que tá a VWAP? 700, 720. Nessa região aí, ó. Região ao redor da VWAP. Região de interesse de negociação. Quando o mercado entra nessa faixa aqui, ó, o que ele faz? Ele espirra o preço, ó. Aqui, ó. Nessa faixa aqui, ó. Tá? Ó. Agora, se ele passar para cima da VWAP, fizer um pullback e para cima da média de 20 lá, ó. Ali, ó. Tá? Para cima da VWAP, para cima da média de 20. Eu já dei a dica da 89 para vocês hoje de manhã na sala, né? Olha só, Bruna falou, entrou 1.238 comprador. Eu nem vi porque eu estava olhando para o outro lado. Você entrou em que nível de preço, Bruna? Você viu? $94.770. Então, beleza. Entrou pressionando lá em cima em 770. Cá em cima aqui, ó. Ou seja, 770. Entrou tentando levar... Olha só para você ver que interessante, galera. Entrou em 770. Olha aqui. Justamente o quê? Tentando forçar o quê? Essa barreira aqui, ó. Coincidência? O cara entra aqui tentando o quê? Levar essa barreira aqui. Falou, ixi, aqui tem uma barreira, ó. Tem um saldo aqui, ó. Eu vou ter que forçar. Olha o passivo aqui no 795. 795. Ele vai negociar ali? Vai negociar. Vamos ver. Chega, se o passivo estava 1,5, já está 1. Está diminuindo. Ele vai segurar. Aí vamos fazer outro ponto aí. Se eu fosse um grande negociador e eu soubesse que o mercado já vai tomar um direcional de alta, eu quero vender para liquidar minha posição. Como eu quero vender caro. Eu sei que o mercado tem potencial demais para cima. Tá? Ó, comprador em 730. De novo. Forçando o mercado. Tá? Forçando o mercado. Eu sou um vendedor. Eu sabendo que eu posso buscar mais 500 pontinhos, eu posso esperar esse mercado levar no ajuste. E o ajuste tem muita gente querendo vender. Muita gente querendo vender. Por quê? Porque é gente carregando a posição de um dia para o outro. Tem gente montada em cima do ajuste, eu sei que tem. Tem fundamento eu gastar meu dinheiro aí? Pensa comigo. Galera, infelizmente é assim, tá? É esse jeito que tem de aprender. Você vai ter que aprender uma lógica. Uma lógica não dá para ensinar com um sistema binário. Você tem que aprender a pensar. Tem fundamento eu gastar dinheiro aí? Se você fosse um grande player? Cara, exatamente, Paulo. Abre mão dessa porra aí e deixa o mercado ir no ajuste para você negociar. Você vai fazer duas coisas. Você quer vender.
Sabe o que você faz? Dá um blefe no mercado, engana ele. Como é que você engana ele? Bota uma ordem grande, tira para o mercado ver que você cancelou e andar atrás de você. Ou sabe o que você faz? Dá até uma comprinha. Ajuda aí. Pum. Dá uma empurradinha nesse mercado, bicho, acima da VWAP ali, ó. Para dar um gásinho. Você tem muito para vender? Se você tem 3 mil para vender, o que custa você gastar 500 comprando? O que vocês acham? É a história do bezerro. Contei lá no início para vocês. Tá vendo como é que faz? Tem lógica? Então vamos lá. De novo, ó, entrou ali, ó, comprando. Vamos prestar atenção no... Ó, entrou, opa! Entrou de novo pressionando 790. Bicho, não vai segurar. Não vai segurar. Ponto final. Não tem fundamento segurar o mercado aí. Se você é um cara que sabe operar, você não vai segurar o mercado aí. É besteira. Não vai. Se você é um grande player, você não vai segurar. Você tem um ajuste de 400 pontos para cima. Você não vai segurar. E aí você tem um padrão de execução de retorno à média. Você desalavancou aqui, o mercado vai tentar fazer... Vai ter, olha que o passivo subiu, ó. Subiu para 795. Tá vendo que ele está puxando o mercado? Lembra que a gente falou que o cara pode fazer o mercado subir vendendo? Olha ele puxando o mercado. Lembra da história do bezerro? Que eu fiz o mercado subir vendendo? Quando eu já tinha tudo, já tinha comprado tudo que eu queria... Aí eu comecei a vender mais caro. Eu dei uma notícia para ele, cara, vai chegar lá num ajuste, ou seja, o bezerro vai bater 2.000. Não, se o bezerro vai bater 2.000, eu vou começar a comprar. Beleza, eu tenho para te vender. Só que eu tenho para te vender em 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400. Então, entendeu essa dinâmica? Ou seja, o vendedor está puxando o preço para cima. Tá lá, ó. Ele botou em 700, agora botou em 750, botou em 795, ele vai puxar ele vai arrastar esse negócio aonde? Eu tenho para vender aqui. Aí o cara chega pertinho lá, ele tira e bota mais para cima. Então agora, galera, se o mercado perde o nível, né? Ou seja, e agora eu volto aonde? Minha defesa que tava. A minha defesa... Vamos lá, quem tá seguindo aí. Abaixo desse ponto aqui, onde foi o ponto anterior que o mercado negociou. Tá até aqui, ó. Se vocês estão vendo, se dá dando para ver, ó. Onde é que tem uma escorinha lá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Olha a escorinha no topo do canal ali no 400, ó. Vamos voltar ali no 400 para a gente ver o que tem lá? 400. Pouquinho, não é muito não, mas já sinalizou alguma coisa. E aqui, ó, olha o saldo que tem. Entre o 360 e o 460, ou seja... ao redor da máxima do canal. Olha o tamanho do saldo. Podemos defender a operação ali? Podemos. Então, esse stop meu que estava aqui, eu já subi ele 300 pontos para frente da minha operação. Ou seja, no pior das hipóteses, eu saí com 300 pontos de lucro. Com metade da minha mão, porque a metade eu já estou com 10% da mão só, porque eu já fiz 2 parciais. Na pior das hipóteses, eu saio com o restinho da minha mão já no lucro ainda. Não faz fazer diferença nenhuma no meu resultado final. Tá? Então vamos lá. E se essa porra estourar aí de uma vez, acima da média de 20, tá aqui, ó. Se ela estourar acima da média de 20 e der continuidade, ou seja, ganhar momento, bicho, aí eu vou buscar o ajuste, eu vou até piramidar. Aí sim eu posso piramidar. Ó, opa, mais um, quem viu? Aqui, ó. Tá vendo que o mercado forçando e não para? E cadê o vendedor? Não entra, não é suficiente, não dá contraparte na posição. Ó, foi para perder média de 20. Foi para perder a 20, ó. Ticou na 20, trabalhou. Tá? Agora aí sim, se perder a média de 20, fizer um pullback e tiver fluxo, parceria, porque ele vai defender a média de 20 também. É parâmetro. Opa, ó lá. 94.900. O mercado vai corrigir, vai ticar aqui, ele vai ter a VWAP para segurar embaixo. E se o cara não gastar muito, o vendedor não gastar muita grana, não segura preço aí não. E justifica alguém que está vendo esse tanto de gente gastar dinheiro para fazer o mercado chegar no ajuste.
Justifica você, que é vendedor, vender mercado aí? Gastar dinheiro para segurar aí o mercado, sendo que você pode vender num preço muito mais justo e por 450 pontos acima? Não faz sentido. Não faz sentido. É uma lógica. Exatamente, o nego tá vendendo topo aí, ó. Por quê? Ah, porque o mercado é de baixa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O cara começou a comprar fundo aqui, aliás, a vender rompimento, né? O cara começou a vender rompimento. Então, achando que o mercado ia cair mais, ou seja, ele vendeu o rompimento aqui, o mercado voltou. Vendeu o rompimento aqui, o mercado voltou. Aí o mercado inverte, ele começa a falar assim, não, já voltou muito, isso aqui é pullback. Aí ele começa a vender topo. E o mercado vai subindo. Vender topo, o mercado vai subindo. Vender topo, o mercado vai subindo. E lá vai embora. Aí quando ele fala assim, ah, bicho, desisto. Por quê? Mais ou menos, ele vai desistir mais ou menos em cima do ajuste. Tá? Já vou cantar a pedra para vocês. Ele vai desistir mais ou menos em cima do ajuste. Quando ele começar a desistir, o mercado corrige. Aí ele fala, eu sabia que eu estava pro lado certo. Ele começa a vender. Aí o mercado volta para cima. Tá? Então vamos lá. Vamos ver. Fica de olho no fluxo aí, ó. Agora sim, a gente tem que analisar fluxo para quê? Né? Para a gente conseguir ter condição de ter, de repente, ver, vou piramidar alguma coisa, vou fazer alguma coisa. Tá? Ó, opa. Fluxo, 700. Olha o tamanho das posições. 100 tanto, 200, 700, beleza. Acima do pullback na 20. Legal. Posso arriscar uma piramidação aqui, ó, para tentar levar no ajuste. E se voltar abaixo da VWAP eu desfaço a piramidação? 100 pontinhos de piramidação. Eu piramido aqui 2 contratinhos, sai com 100, 150 pontinhos aqui, só para botar financeiro no bolso e arrastar meu ponto de cobertura para longe. Meu stop já está 450 pontos longe de mim. Meu ponto de cobertura aqui já deve estar para baixo da mínima do dia. Provavelmente. Tá? Então vamos ver lá. Então vamos piramidar. Tá? Vamos ver. Pullback, né? Ó, se o mercado entrar fluxo dando continuidade aqui no rompimento aqui, ó, eu vou piramidar, tá? Ó, tô avaliando o fluxo aqui, ó. Voltou na VWAP, tomou opa, ó a defesa na VWAP aqui, ó. Voltou na VWAP, tomou defesa. Se perder isso aqui dando continuidade, piramidação na certa, tá? Se entrar parceria dando continuidade no movimento, pum, gatilho de piramidação. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? Isso é um ABC? Então tá. Vamos lá. Parceria. Fluxo. Cadê? Até agora nada. Cadê? Até agora nada. Cadê? Vamos lá. Ó, tá consumindo. Ó a diferença das ordens. Ó o tamanho das ordens. Ó, vinha ordem grande, começou a diminuir na venda. Ó, vamos ver. E a compra tem que começar a aumentar. Ó a compra tomando mercado. Cadê o vendedor? Ei, cadê o vendedor para segurar o mercado? Olha o pullback sem volume. Cadê o vendedor para segurar o mercado? Olha o tamanho, olha isso aqui e agora olha isso aqui. Olha como é que está mudando a situação. Olha lá, presta atenção na balança. Presta atenção na balança. Ó, cadê o vendedor? Olha o tamanho do vendedor que era 200, 300, virou 30, 60, 30. Isso é fluxo?
Olha o tamanho do vendedor que não entra mais. Tchau, papai. Volta mais não, tá? Tchau. Não volta mais não, tá? Piramidação aí. E ó, e além da sua piramidação, quem que entra te ajudando? O passivo vem, pô, e calça o mercado pra você. Tem gente querendo levar essa porra lá ou não tem? Então entendeu, galera? Não volta mais. Pum. Vai socando. Não volta mais, ó. Ó lá, ó. Aí você piramidou, né? Ó. Piramidou aí, o cara foi lá e te apoiou na piramidação, você tá bem na fita, falou, ah, bicho, eu piramidei, o cara ainda me botou a mão ali e falou, agora eu tô aqui com você, aí que é pra deixar andar mesmo, chefe. Aí que você fala assim, ah, então beleza, então larga o pau quebrar. Tá lá, ó. Ó o passivo lá dando suporte na sua posição. Falou, não, se chegar aqui, e se chegar aqui e ele sustentar a posição, melhor ainda. Olha lá, ó, sustentou, viu que ele segurou a posição, ó? Segurou a posição, sustentou a posição. O preço bateu lá, ticou e deu uma empurrada para cima. Tum. Entrou lá, ó, 1.599,950. Tum. Soca para cima. Soca para cima. Soca para cima. Vai rompendo. Vai rompendo. Vai rompendo. O que a gente tem para cima aí? Por enquanto, nada. Ah, tem score aqui? Tem. Mas elas são de mesmo tamanho de mercado. Ela não é uma coisa muito expressiva, assim, a ponto de sair da medida. Entendeu? Deixa andar, ó. Deixa andar. E eu tenho que ver o quê? Absorção. Opa, vamos ver. Eu entrei aqui, 170 pontos. Desfiz a minha piramidação. Simples assim. Tá? Botei dinheiro no bolso. Joguei meu ponto de cobertura para longe. Voltei na minha posição original. Tô com 10, 15% da mão. Tranquilo. Meu ponto de cobertura tá, sabe tá onde? Para baixo da mínima do dia. Aí sabe o que eu faço? Foda-se, deixa fritar. Aí eu não importo mais. Onde é que eu vou agora? Onde é que eu vou negociar esse mercado aí, galera? Qual foi o último ponto de negociação forte que a gente viu o mercado negociar? Pra gente puxar a defesa aqui, ó. O nosso gerenciamento. Na VWAP, 750 mais ou menos? Beleza, vamos deixar lá. Vamos puxar o profile fractal do movimento? Olha lá. Olha lá onde é que puxou. 690. Vamos puxar para 690? Pronto. Defesa no 690. A gente não segura mercado abaixo do 690. Beleza? Pronto. Quanto que eu já estou na minha posição? Eu entrei mais ou menos aqui. Aqui assim, né? Foi mais ou menos no meio do canal. Vou roubar um pouquinho aqui para cima. 850 pontos da minha posição, chefe. Você ainda está gerenciando, você não teve nem chance de sair ainda. Tá? Beleza? Ó, vamos ver. O que eu tenho para cima? Nada, cara. Às vezes, talvez eu pudesse ter algum, né? Algum market profile aí. Sei lá. Provavelmente eu teria alguma coisa aqui, ó. Nesse nível de preço aqui, ó, no 140. Aí vai estar o ajuste, mas provavelmente eu teria aqui no 250, entre 150 e 250. Eu teria aqui, ó, algum nó, alguma coisa, tá? Seria um ponto de desalavancagem? Seria. Ah, galera, tem a milhar. Muito bem lembrado. Milhar do Ibov. Tá por volta de 150 a 200. Nesse dia aí tá por volta de 200. 200, 250, né, bro? Não lembro. 200, 250, por aí. Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer? 200, 250. Olha as escolas. Opa! O que é isso aqui? 200, 195. Milhar do Ibov. Coincidência. Concentrou em cima da milhar do Ibov. O que acontece
quando tem concentrações. Vamos lá. O que acontece quando tem concentrações e elas permanecem, tá? A gente vai ter um front running. Vamos ver se o mercado, a hora que o mercado atingir esse ponto, essa concentração sai e puxa mais próxima do ajuste, porque está muito próximo do ajuste para começar a defender ali, ou se ele começa a defender realmente. Vamos ver. Ó, atenção. Passou direto. Cancelou. Vocês viram que cancelou? Não deixou nem consumir. Quando o mercado tica lá e passa de uma vez e ela desaparece, não dá, galera, não dá para consumir uma ordem de 1.500 no mercado que trabalha com 200 de nível de preço. O mercado está agredindo 200, tem uma ordem de 1.500. Não dá para ele simplesmente passar direto. Ué, não é liquidez? A gente não falou disso? Passou direto, não consumiu, tá? Ele cancelou. Ó, botou de novo, ó. Botou aonde? No 250. Ponto de milhar do Ibov. O que a gente falou? Ponto de milhar do Ibov. Começou de novo. Tá lá de novo, ó. Cancelou. Vocês viram? Botou, tirou. O que ele tá fazendo? Tá puxando o mercado. Botou e cancelou. Tô cancelando, tô cancelando. Tô cancelando aqui, ó. Tá puxando o mercado para executar. Tá tentando dar um blefe, enganar o mercado. Eu puxo para cima de mim para executar. Sabe o que ele faz? Ele cancela no 250 e soca o mercado no 300. 350, 400. Lá em cima da VWAP, ó. Lá do ajuste, ó. Presta atenção para você ver. Presta atenção aqui, ó. Ó, já cancelou e não voltou mais, ou seja, ele não vai negociar o 250. Ele vai negociar milhar do Ibov, mas ele vai negociar milhar do Ibov mais próximo do ajuste. O ajuste está em 370. O que a gente falou que é a diferença de preço? 370 menos 25 pontos, não foi que a gente falou que é a diferença de preço? 20, 25 pontos? 335? É isso aí mais ou menos? Né? Então beleza. Então vamos botar... Pronto. Vou botar aqui em 330. Pesando o mercado. Entrou comprar. Olha o comprador aqui de novo no 170 torrando o mercado. Quem viu lá, ó? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá puxando. Pode ser o mesmo cara. Entendeu, gente? Pode ser o mesmo cara ajudando o mercado a subir. Lembra que a gente falou assim, quando eu contei a história do bezerro, que eu posso até, por exemplo, eu quero fazer o mercado subir, na verdade eu estou querendo vender, eu posso até comprar um pouquinho para ajudar ele a subir, para eu vender melhor. Se eu tenho 100 para vender, se eu tenho 1.000 para vender, eu posso usar 100 comprando para fazer o mercado subir? Tá lá, ó, tá indo. E continua fluxo, e nada de entrar venda. E continua tomando mercado, tomando mercado. Cadê o vendedor? Cadê o vendedor? Tem que entrar alguém para defender. Se não entrar, acabou. Ó, pesou. Começou a pesar, ó. Começou a concentrar, vamos ver se tem para cima, ainda não tem, né? Nós estamos lá no 370 lá, tem um ajuste. Vamos ver. Ó. Na milhar do Ibov. Opa! De uma vez, ó. Agredindo. Tá vendo como é que pesa o mercado? Pesou. Pesou. Olha a diferença do tamanho da compra. Estão conseguindo notar a diferença do tamanho da compra? A compra que era forte, que era poderosa, olha como é que diminui, ó.
Por quê? Próximo do ajuste, galera. Olha aí como é que a gente chegou. Chegamos a, sei lá, 20 pontos, 30 pontos do ajuste. Se alguém defender forte e ainda flipar o mercado, você pula fora. O ajuste é ponto final. Você está na milhar mais do ajuste. É ponto de encerrar a posição, que a gente fala na sala todo dia. É ponto de acabar. A gente não fala isso todo santo dia, cara. Ele tá bom, chega. Pô, você pegou a alta inteira. Você tá aí, sei lá. Tá 1.150 pontos sua posição. E tem a projeção de FIBO também, a segunda projeção em cima. E tem a projeção que a gente fez do pivô reverso. Pô, aí ó. Tá de sacanagem, né? Aí não, aí foda, né? Então é ponto de saída? Ponto de saída. Eu vou sair de uma vez? Não. Eu vou gerenciar. Vou subir meu stop, puxar o trailing, né? Negociei antes ali, depois já negociei no 200 e pouco, posso puxar para 230, 200 e pouquinho, que foi onde eu negociei da última vez. Agora, se começar a pesar demais, pum, eu pulo fora. Se o mercado flipar essa posição ainda mais, aí que eu pulo fora mesmo. Vamos ver, ó. De olho no fluxo aí, ó. Vamos ver. E o mercado está tentando levar. O comprador está tentando tomar mercado. Vamos ver a briga, ó. Comprador, comprador, comprador. Ó, pesou. Galera, dá uma olhada nisso aqui. Presta atenção. Lembra que eu falei para vocês que chegou num ponto, o cara começa a falar assim, bicho, tá bom para mim, vou sair. Se não chegar no meu preço, eu vou executar antes agredindo mesmo para eu sair dessa posição. Vocês perceberam que o mercado, que os caras vieram puxando o mercado para cima, o vendedor veio puxando o mercado para cima, para puxar no ajuste. De repente ele percebeu, cara, tá demorando demais esse trem chegar no ajuste, eu vou sair. Dá uma olhada nisso aqui. 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250. Isso é um robô, chefe! Padrão de execução, tô saindo fora, agredindo mesmo, foda-se. Conta pra vocês verem, conta. Vamos contar. 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 até agora. O cara saiu com 2.500 contratos, vocês nem viram. E aí? É padrão ou não é? Beleza? Conseguiram pegar isso aí? Isso aí dá indício de quê? Bicho, o cara tá saindo fora antecipado, sem sair de maneira passiva, tá agredindo o mercado, alguma coisa tá rolando. Eu, chefe, vou ficar ligado. Porque se esse cara agredir feio aí agora, eu pulo fora também. Eu já sei que ele tá saindo fora, eu já sei que ele tá executando, tá em cima do ajuste. Porra, provavelmente esse cara veio montando posição, girou a posição dele no fundo de mercado, tá comprado cada fundo e já tá saindo fora. Já tá realizando lucro. O trem tá lá embaixo, eu não tô vendo. $500. E tá pesando. Viu como é que mudou a balança? Perceberam como é que muda a balança? Conseguiram entender isso, galera? Vambora dessa operação? Deu 1.000 pontos sem dar chance de sair. Sem você ter nem chance de sair antes. Chega. Chega dessa operação. 1.000 pontinhos aqui. 1.000 pontinhos. Ah, mas eu operei pouquinho, eu operei só com 3 contratos. Aí deu de média, deu 500, 600 pontos. Porra, velho. Você gastou 15 minutos. 15 minutos do seu precioso dia
para viver a vida que você quer, com liberdade financeira e geográfica, e você gasta 15 minutos para fazer isso. Você precisa ter uma coisa só. Você só precisa de uma coisa. Você precisa de duas coisas, na verdade. Anota essa porra aí. Você precisa de duas coisas. Você precisa de um dedo. Você não precisa nem ter os 10. Você precisa de um dedo para clicar a porra do botão. E você precisa de uma merda de disciplina para esperar essa porra acontecer de maneira didática. Só isso. Só isso. Beleza, galera? Pegaram isso aí?